Bom, boa tarde a todos e todas. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando e dando continuidade aos nossos seminários. Hoje a gente vai ter esse seminário da Jadilene Xavier. A Jadilene faz parte aqui do nosso grupo já há vários anos. Ela fez um mestrado aqui no grupo de Dinamoplasmatologia e está agora, acho que já passou da metade, né? Está no rumo final aí do doutorado. Então, por favor, Jadilene, fique à vontade, pode fazer a sua apresentação. Tá bom, obrigada, Otto. Boa tarde, pessoal. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de uma parte do meu trabalho de doutorado, né? Tem um tempinho já que eu trabalhei com esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. O nosso trabalho, né, é sobre o mapeamento de órbitas naturais de longo período ao redor de Titânia, né, um satélite de Urano. Esse trabalho é meu em parceria, né, com a minha orientadora, a Silvia, o Bertacchini, né, do INPE, e o André Amarante, que durante o trabalho ajudou a gente aí com a parte de programação. Bom, só para guiar um pouquinho a nossa apresentação, vou falar um pouquinho sobre os objetivos, farei uma breve introdução, bem breve mesmo, tá, gente, para não ficar extenso. No desenvolvimento, a gente fala um pouquinho sobre o sistema analisado, a modelagem matemática, vou apresentar alguns mapas de tempo de vida para vocês, algumas órbitas de longo período e uma análise dos coeficientes gravitacionais de Titânio e, posteriormente, as conclusões. Bom, os objetivos desse trabalho é procurar melhores órbitas para uma sonda ao redor de Titânia, investigar como possíveis erros nos coeficientes gravitacionais de Titânia podem afetar o tempo de vida orbital, né, a duração das órbitas. Bom, falando rapidamente, né, sobre um pouco também da motivação desse trabalho, do porquê que a gente escolheu um satélite de Urano, né, por que a gente escolheu Titânia. Então, tem ultimamente saído alguns white papers falando sobre a importância de missões para o sistema para investigar, né, para estudar o sistema de Urano e Netuno, né? E aí nós decidimos estudar órbitas, né, de longo período ao redor de Titânia, por ela ser também aí o maior satélite de Urano, né? Então, alguns de vocês sabem, né, Urano tem 27 satélites naturais, 13 satélites internos, 9 satélites irregulares e 5 satélites chamados satélites clássicos, os satélites maiores de Urano. Então, a gente pegou um desses satélites, que é a Titânia, para fazer esse estudo aí. Eu não vou falar muito sobre os outros satélites, porque não é o objetivo e para não estender muito o seminário, tá? Bom, falando um pouquinho sobre Titânia, né? Titânia, eu já mencionei, é o maior satélite de Urano, está aproximadamente aí 436 mil quilômetros de Urano, tem um raio equatorial aí de aproximadamente 788,9 quilômetros. E já falando para vocês, antes de falar um pouquinho sobre o sistema analisado, eu vou falar depois, mas já vou fazer uma breve introdução aqui. No nosso caso, o Titânio é o nosso corpo central, nós consideramos a perturbação gravitacional de Urano e a sonda ao redor de Titânio, tá? Acabei de falar sobre isso. O potencial gravitacional que a gente usou para esse modelo é dado pela equação 1, né? Um modelo clássico, falando um pouquinho sobre cada coeficiente. Os coeficientes CNM e SNM são os coeficientes harmônicos esféricos, G é a constante gravitacional, M é a massa da Terra, R é o raio equatorial, R é a distância entre o corpo central e a sonda, Φ é a longitude geocêntrica, lambda a longitude geocêntrica, acima a latitude, e PNM são os polinômios associados de legenda, tá? A partir do potencial, nós temos a equação do movimento, né, dada pela equação 2, onde os coeficientes nabla-PT e nabla-PU são a expansão do potencial gravitacional até a segunda ordem para a Titânia e nabla-PU a expansão do potencial gravitacional até a quarta ordem para Urano. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho. No início desse trabalho, o nosso intuito era calcular alguns coeficientes gravitacionais
para titânio, porque até então a gente não tinha encontrado um artigo, qualquer outra referência que a gente pudesse encontrar esses valores. Então, a nossa intenção de início era calcular isso e tentar chegar o mais próximo possível desses valores. Bom, durante o desenvolvimento do trabalho, eu encontrei um artigo do Shen que já tinha os valores de J2 e C22 para alguns satélites de Urano, inclusive titânio. Então, nós usamos ele já, esses valores no nosso trabalho. Então, voltando um pouquinho sobre as equações do movimento, nós temos aqui a expansão até segunda ordem dessas equações do movimento para titânio, para os coeficientes gravitacionais de titânio, onde a gente expandiu até termos aí explícitos os coeficientes J2 e C22, PTX, PTY e PTZ são as componentes escalares do NABLA-PT, tá? Que estava lá na equação anterior. Bom, durante nossas discussões do trabalho, a gente pensou por que não incluir também os coeficientes gravitacionais de Urano, né? Trabalhar também com os coeficientes gravitacionais de Urano. E aí, nós trabalhamos com os dois coeficientes de Urano, os mais importantes, né, J2 e J4. Só voltar aqui. Aqui a gente considera o coeficiente zonal J2 e o coeficiente de elipticidade de titânio, C22, tá? Também são os coeficientes mais importantes. No caso de Urano, nós só consideramos os coeficientes zonais, J2 e J4. Expandimos até a quarta ordem para Urano e fizemos alguns testes da influência desses coeficientes na duração orbital aí durante o nosso trabalho, dessa sonda. Bom, como eu falei anteriormente, os coeficientes gravitacionais de Titânia J2, C22, de Urano, J2 e J4, tá? E esses coeficientes de Titânia foram retirados desse artigo do Shen de 2014. Bom, eu coloco na tabela parâmetros de Urano com relação a Titânia. Como eu já falei, Titânia é um satélite de Urano, ficou meio confusa a legenda, mas é só para explicar, deixar uma coisa bem explícita. Por exemplo, nós consideramos Titânia como corpo central e Urano perturbando. Só que nós pegamos os dados de Titânia e só invertemos, né? Colocamos Urano como se Urano estivesse ocupando a órbita de Titânia. Então, só colocamos a massa. Então, por isso que eu uso os dados orbital de Titânia, mas para Urano. Nesse trabalho, nós analisamos 5 casos diferentes. Analisamos casos com excentricidade igual a 0, indo de 0 até 10 a menos 4. Esses 5 valores de excentricidade. Para cada valor de excentricidade, nós construímos mapas de tempo de vida variando de 810 a 2.500 quilômetros de semi-eixo e uma inclinação 75 a 95 graus e argumento do pericentro e longitude ascendente igual a 0 graus, tá? Observem o seguinte, Titânia, como eu falei anteriormente, tem um raio de 788 quilômetros. E nós começamos, nós colocamos o nosso range de semi-eixo de 810 a 2.500 quilômetros, porque nós queríamos analisar bem próximo da superfície de Titânia, queríamos órbitas bem ali próximas mesmo. Bom, antes de apresentar os resultados, vou fazer um parênteses aqui sobre os coeficientes gravitacionais de Urano. Para essas altitudes que nós analisamos, os coeficientes gravitacionais de Urano, eles não fizeram diferença, eles não foram relevantes para o tempo de vida da sonda, tá? Então, nós fizemos todos os testes, né? E todos os resultados, o tempo de vida com os coeficientes gravitacionais de Urano, e considerando só a perturbação de Urano, eram os mesmos. Então, nós dispensamos, né? Achei importante trazer, porque foi um trabalho que a gente teve, a gente colocou, a gente fez o teste, mas aqui, agora, os próximos resultados, nós consideramos apenas a atração gravitacional de Urano e o sistema completo, que é a atração gravitacional de Urano, J2, C22 de Titânio, tá? Então, construímos alguns mapas, né, de tempo de vida, semi-eixo em função da inclinação, ou semi-eixo, inclinação em função do tempo de vida.
E aí, no caso, na figura A, é só a atração gravitacional girando, só a influência do terceiro corpo, e no caso B, incluindo o terceiro corpo e os efeitos do J2C22 de titânio. Então, podemos observar de um gráfico para o outro que o tempo de vida máximo é o mesmo dessas órbitas, só que quando incluídos os coeficientes gravitacionais de titânio, J2C22, essa região com maior tempo de vida, ela parece maior. Ela parece não, ela é maior, né? E nas órbitas mais próximas aqui da superfície de titânio para uma inclinação de até 82 graus. Então, ao serem incluídos esses coeficientes, eles trabalham como se fosse um equilíbrio, né? Atenuando os efeitos do terceiro corpo e prolongando o tempo de vida da sonda. Para esse primeiro caso aqui, é para uma excentricidade igual a zero, tá? Uma excentricidade fixa igual a zero. No segundo caso, é para um caso de uma excentricidade igual a 10 a menos 3. De novo, construímos também novos mapas. Semi-eixo, inclinação e função do tempo de vida. Tempo máximo de vida, 500 km. E algo semelhante, e um comportamento semelhante ao anterior acontece aqui agora também. Novamente, temos aqui, surge aqui uma nova região com órbitas de maior tempo de vida próximo ali à superfície de titânio. Fizemos também para 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 1. Eu não vou trazer todos os casos aqui, para não ficar muito grande o seminário, tá, pessoal? Acontece a mesma coisa que aconteceu nos casos anteriores. Incluímos os coeficientes gravitacionais de titânio, uma região com maior tempo de vida aparece. Mesmo caso, para 10 igual para uma excentricidade 10 a menos 1, que são as figuras de baixo, e são muito parecidos esses dois casos. Nesse caso, que a excentricidade ela é muito alta, a colisão acontece muito cedo. O tempo de duração orbital é de, no máximo, 60 dias. Então, e eles têm um comportamento, os gráficos têm uma semelhança, né? Então, quando adicionados os coeficientes gravitacionais de Urano e quando considerando só a atração gravitacional de Urano e quando consideramos aí os coeficientes gravitacionais de titânio, J2C22. Bom, em alguns trabalhos anteriores, a importância de... Só voltando aqui, que eu acho que eu não sei se ficou bem claro, nesses casos anteriores que a gente analisa, o argumento do pericentro e a longitude do nó ascendente ela é igual a zero, tá? Então, voltando, em alguns trabalhos anteriores, a gente viu a importância de escolher valores específicos para esses ângulos, né? Então, nos trabalhos anteriores, como o do Josué, por exemplo, fica evidente que a inclusão desses valores corretos, ele prolonga o tempo de vida da sonda. Então, nós fizemos o quê? Nós fomos nesses gráficos anteriores, que eu mostrei para vocês, escolhemos as regiões de maior tempo de vida, e dessas regiões retiramos um valor de semi-eixo, um valor de excentricidade, um valor bom de inclinação, e fizemos novos gráficos, mas agora variando argumento do pericentro e a longitude ascendente, em função do tempo de vida, para que nós pudéssemos encontrar bons valores para esses ângulos, para que pudéssemos refazer essas simulações anteriores e analisar o quanto eles poderiam aumentar ou não, né, o tempo de vida, ver se esses ângulos, analisar se esses ângulos eles realmente iam influenciar. E aí o que a gente fez? A gente considerou um valor fixo de semi-eixo e 3 valores de inclinação, 70, 80 e 90 graus. Depois nós fixávamos um valor de inclinação e variávamos o semi-eixo. Eu trouxe aqui 2 exemplos só. Dois valores de semi-eixo para um de inclinação, 2 valores de inclinação para um de semi-eixo. Vai ficar muito grande. Então, no primeiro caso, que foi para um caso de uma excentricidade igual a 10 a menos 3, nós fixamos o semi-eixo em 1.265 quilômetros e variamos a excentricidade em 70 e 80 graus. No outro caso, que são as figuras C e D, nós fixamos a inclinação em 80 graus e variamos o semi-eixo, 834 graus, tá? Não lembro direito, mas algo próximo de 1.000 quilômetros. E
construímos esses gráficos do pericentro em função da longitude do nó ascendente. Esses gráficos, vocês vão perceber que todos eles têm, assim, digamos, uma semelhança entre eles. Esses ângulos, as regiões de maior tempo de vida são na maioria das vezes, para um argumento do pericentro entre 100 e 150 graus, mas sempre aqui em torno de 145, 140 graus, ou 325 graus aqui. E a longitude do nó ascendente sempre entre 55 e 205 graus. Mas todas essas regiões, todos os gráficos, essas regiões, elas são parecidas. Na figura B, a gente isolou um ponto de maior tempo de vida, porque nós vamos usar as condições iniciais dele para refazer a simulação para o mesmo caso de uma excentricidade igual a 10 a menos 3 e analisar o quanto aumentou o tempo de vida. Eu vou só fazer uma ressalva. Por que, por exemplo, no caso da figura B, o tempo máximo de vida é 550 dias. Na figura D, o tempo máximo é 700 dias. Por que não pegamos uma condição inicial de um ponto, nesse caso, e pegamos que o tempo é maior? Esse também, né, na figura C, o tempo máximo de vida é 900 dias. Por que não pegamos um ponto desses gráficos e pegamos um que o tempo máximo é só 550 dias? O nosso intuito era mostrar que, independente do tempo máximo de vida, qualquer valor que nós pegássemos desses ângulos, dentro dessas regiões de maior tempo de vida, qualquer valor que pegássemos era capaz de aumentar esse tempo de vida, tá? Então, só para não ficar muito confuso, o que a gente fez? Isolamos esse ponto, pegamos todas as condições iniciais dele, né? Todas, assim, os valores dos ângulos, porque o CNH, inclinação e excentricidade já estavam fixos. Pegamos os valores desses ângulos desse ponto e refizemos aquela simulação para um caso de uma excentricidade igual a 10 a menos 3. E, anteriormente, nós tínhamos um tempo máximo de vida de 450 dias. Ao usar valores específicos para esses ângulos, que foi 165 graus para o pericentro e 205 graus para a longitude do nó ascendente, esse tempo era mais que dobrou. O tempo máximo de vida foi de 450 para 1.000 dias. Essas órbitas com maior tempo de vida, nesse caso, no caso A, onde só a atração gravitacional de Urano é considerada, aparece aqui nessas órbitas mais inclinadas, mas também para valores de semi-eixo ali mais próximos da superfície de Titânio. Quando incluímos os coeficientes gravitacionais de Titânio, com esses valores específicos desses ângulos, essa região de maior tempo de vida ela aparece para todos os valores de inclinação e também mais próximos aqui da superfície de Titânio. Do mesmo jeito dos casos anteriores, mas agora com um tempo de vida muito maior. Vou pular agora para 10 a menos 1, não vou falar sobre todos, como eu já tinha combinado. Para uma excentricidade igual a 10 a menos 1, fizemos também de novo, fixamos o semi-eixo em 1.200 km e variamos a inclinação em 70 e 80 graus. Depois fixamos a inclinação em 80 graus e variamos o semi-eixo em 900 e 1.000 km. Como eu falei para vocês, novamente, essas regiões elas aparecem para valores bem específicos, né? Em torno de 145 graus, 325. E, novamente, escolhemos um ponto aqui para refazermos a simulação para esse caso da excentricidade igual a 10 a menos 1. Esses valores são argumento do pericentro igual a 150 graus e longitude do nó ascendente igual a 115 graus. Refizemos esses mapas de tempo de vida, e até para o caso de 10 a menos 1, que tinha um tempo de vida muito pequeno, que era de 60 dias, o tempo máximo, no caso de só os coeficientes gravitacionais de Urano, no caso de só Urano ser considerado, né, só a atração gravitacional de Urano ser considerado, o tempo máximo de vida, que era 60 dias, foi para 120, e no caso onde temos o terceiro corpo mais coeficientes gravitacionais de Titânio considerados, o tempo, né, passou de 120, passou de 60 dias, e o tempo máximo é 500 dias. E para uma região também próxima à superfície de Titânio, para todos os valores de inclinação praticamente. Bom, feito isso, a gente queria entender
o que cada perturbação causava na órbita da sonda. Como que essa órbita ela se comportava se isolássemos cada perturbação. Então, o que a gente fez? Analisamos, vou ser um pouco mais direta. O que a gente fez? Consideramos só o terceiro corpo, só C22, só J2, e depois fizemos a mesclagem, né? O terceiro corpo, J2, terceiro corpo, C22 e o sistema completo. Então, a linha azul é quando a gente só está falando de Urano, a gente só considerou a perturbação de Urano. Tiramos os coeficientes gravitacionais de Titânio e consideramos só a perturbação de Urano. Somente C22, tiramos tudo. Tiramos a perturbação de Urano, tiramos o C22 e consideramos só... Tiramos o J2 e consideramos só o C22, que é a linha vermelha. Só a linha roxa, magenta, né, mas para mim é roxo, só a linha roxa a gente está considerando só o J2. Tiramos o C22 e tiramos o perturbador. É só a sonda e o J2 de Titânio. E assim sucessivamente. Então, observem que no caso da excentricidade, que é o gráfico da figura A, a principal perturbação na excentricidade é devido ao terceiro corpo, é devido a Urano. Porque, olha só, a linha azul, que é quando só temos a perturbação de Urano, em todos os casos onde temos o terceiro corpo, esse crescimento rápido da excentricidade acontece quando ele é considerado. Quando temos, por exemplo, só C22 e só J2, que não temos a perturbação de Urano, essa linha aqui, que tem uma variação muito pequena na excentricidade, que é o roxo e o vermelho, que tem um zoom aqui no cantinho, tá bem pequeno, acho que não dá para ver direito. A integração, ela dura todo o tempo, né? Não existe colisão quando consideramos só o J2, só o C22, e a variação da excentricidade é muito pequena. Em todos os casos onde incluímos o perturbador, o terceiro corpo, essa excentricidade ela cresce muito rapidamente e a colisão acontece mais cedo. Eu esqueci de mencionar, vou fazer um parênteses aqui, consideramos o seguinte, quando a colisão acontece, a integração é interrompida, ali é o tempo máximo de vida considerado, tá? No caso da inclinação, que é o gráfico da figura B, a principal perturbação na inclinação é devido ao C22. Em todos os casos onde temos o C22, a variação da inclinação é maior ou a colisão acontece muito cedo. Então, olha só, a linha vermelha, que é quando temos só o C22, ela tem uma variação de até 20 graus. Quando consideramos o C22 e o terceiro corpo, que é essa linha amarela, ela tem também uma grande variação e a colisão acontece muito cedo. E isso também acontece quando temos o sistema completo, né? Que ali tem o C22 presente. Nos casos onde nós temos só o perturbador, que é a linha azul, ou temos só o terceiro corpo mais J2, a integração, ela dura os 1000 dias, né, de integração. Esqueci de mencionar também, nós integramos os 1000 dias. A variação é muito pequena, a linha roxa, por exemplo, que é quando temos só o J2. E o verde, que é quando temos o terceiro corpo mais o J2, a variação da inclinação é muito pequena, mesmo a colisão acontecendo mais cedo. Porque também tem influência aqui agora do terceiro corpo, mas ela não é tão significativa quanto os casos onde temos a perturbação devido ao C22. Para o argumento do pericentro, que são as figuras C, que é a figura C, né, porque eu tive que dividir porque não ficava muito legal, visualmente falando. No caso do argumento do pericentro, a principal perturbação é devido ao terceiro corpo, né, é devido a Urano. E aí o que acontece? No método de dupla média, os elementos de curto período, eles são eliminados, e aí se você entra com valores específicos do argumento do pericentro, que é 90 e 270 graus, durante toda a simulação você consegue fazer com que o pericentro ele fique librando em torno desses valores, enquanto a excentricidade e inclinação, à medida que uma sobe, a outra desce. Elas têm esse comportamento devido ao mecanismo de Kozai-Lidov.
No nosso caso, que nós estamos usando o sistema completo de equações, isso não acontece justamente por causa da forte perturbação do terceiro corpo. Então, o pericentro ele libra, mas libra por um período de tempo muito curto em torno de valores que não são esses valores, justamente porque nós estamos considerando esses termos de curto período. Então, para o argumento do pericentro, essa perturbação, a perturbação maior é devido ao terceiro corpo, é devido a Urano. Percebam que em todos os casos onde Urano é incluído, linha azul, verde, vermelho e rosa, a colisão acontece muito cedo. E em todos os casos onde o perturbador, onde o Urano não é considerado, nos dois casos, né, que é quando a gente considera só J2 e só C22, ele circula ali, variando de 0 a 360 graus. Bom, como eu falei no início da apresentação, nós estávamos, no início do trabalho, interessados em calcular os coeficientes gravitacionais de titânio. Né? Com o passar do tempo, nós encontramos esses valores, só que no artigo do Shen, eles não apresentam uma margem de erro para esses valores, desses coeficientes. Então, nós decidimos investigar como possíveis erros nesses valores de coeficientes poderiam afetar o tempo de vida. O nosso intuito era encontrar uma equação que pudesse prever o tempo de vida a partir considerando esses erros nos valores desses coeficientes. Então, nós fizemos algumas simulações, depois fizemos uma regressão múltipla com os resultados, para que nós pudéssemos obter essa equação. E aí, na figura A, todas as outras figuras, nós temos % C22, % J2 e o tempo de vida. Esse % J2 são os valores reais de J2 acrescido de uma certa porcentagem ou subtraídos. Então, por exemplo, 0,95. Eu subtraí 5% do valor do J2. 1,05%. Eu adicionei 5% no valor real do J2, tá? E aí fizemos esses gráficos de regressão múltipla, né, que são essas superfícies de resposta. E aí a equação equivalente para essa superfície é a equação 9, por exemplo, para essa primeira superfície. Esse primeiro modelo aqui de equação, ele tem um coeficiente R quadrado igual a 0,84. Quanto mais próximo de 1 é esse coeficiente, mais precisa a equação ela é. Então, eu vou mostrar para vocês 4 modelos que são os 4 mais precisos. A gente fez 12 modelos, mas eu só trouxe os 4 mais precisos para apresentar aqui para vocês. Então, esse primeiro modelo, como eu acabei de falar, tem um coeficiente de 0,84. Não tem uma precisão tão boa. Isso também é possível ver por esse gráfico aqui. Percebam que a superfície de resposta, ela deixa de passar por alguns pontos. Então, o fato de não passar por alguns desses pontos faz com que essa equação nova ela não seja tão precisa, mas ela já pode te dar uma aproximação aqui do tempo de vida em função aí desses erros. Só um adendo aqui, pessoal. Antes de fazer essa regressão e trazer esses gráficos prontos, essas equações prontas, a gente fez uma análise de todas essas porcentagens, de todas as combinações entre elas. 1% de J2 com 1% de C22, 5% de C22, 10%. Então, fizemos inúmeras combinações para que a gente pudesse encontrar aquele valor de excentricidade, aquele valor de semi-eixo, aquele valor de inclinação que mais fosse afetado por esses erros. E aí sim, traçar uma equação para ficar o mais preciso possível. E aí, fazendo essas análises, a gente viu que para o valor de excentricidade igual a 10 a menos 3, é que esses erros causavam uma maior variação ali no tempo de vida. Eles eram mais sensíveis aí a esses erros. Na equação 10, percebam a superfície de resposta para ela, essa aqui apresentada nos gráficos abaixo. A equação 10, ela é maior, tem um coeficiente de precisão R quadrado, perdão, maior, só que ela já passa aqui, já deixa menos pontos fora aqui dessa superfície de resposta. Ela já passa mais bonitinho, assim, por todos os pontos. Bom, e aí os dois últimos modelos são os modelos mais precisos, né?
para essa equação. Observem que agora essa superfície de resposta passa por quase todos os pontos e a equação vai ficando maior, mas significa que está mais precisa. Nesse caso aqui, a gente tem um R quadrado de 0,89, né? E no último caso, nós temos um R quadrado de 0,92. E aí percebam que no último caso, que é o modelo mais preciso, ele passa por todos os pontos, a superfície ela passa por todos os pontos. E aí a nossa equação mais precisa. Então, o y é o nosso tempo de vida, né? Então, a gente vai ter aqui um tempo de vida em função aí desses possíveis erros nesses coeficientes gravitacionais aí de titânio. Aí, como eu falei anteriormente, o caso que a gente viu que era mais assim influenciado por esses erros era para uma excentricidade de 10 a menos 3. Escolhemos um semi-eixo de 1.075 quilômetros e consideramos aqui agora para essas simulações o arcamento do pericentro e a longitude do nó ascendente igual a 0 graus. Outra coisa, escolhemos esse valor de semi-eixo porque, conforme eu mostrei para vocês, todas as regiões ali de maior tempo de vida, elas estavam ali próximas entre 810 a 1.100, 1.200 quilômetros, tá? Bom, fazendo isso, né, concluímos que uma órbita com maior tempo de duração é uma órbita que tem um semi-eixo próximo de 1.000 quilômetros, né? É uma excentricidade de 10 a menos 3. E eu não estou conseguindo ver aqui os valores dos coeficientes dos ângulos, mas possivelmente entre 140 e 150 graus para o aumento do pericentro e entre 55 e 205 graus para a longitude do nó ascendente. Eu esqueci esses valores agora. Então, essa órbita, nesse caso, durou 998 dias, teve uma longa duração e projetei ela aqui em três ângulos diferentes para a gente ver. E é isso. Bom, fazendo uma discussão geral sobre o trabalho, primeiro, para uma altitude mínima, para a altitude mínima analisada nesse trabalho, os coeficientes gravitacionais de Urano, J2 e J4 não afetam o tempo, né, de duração orbital. Os melhores tempos de vida são para órbitas com valores de semi-eixo maior entre 810 e 1.000 quilômetros, uma excentricidade de 10 a menos 3 e uma inclinação entre 75 e 85 graus. Também esqueci de falar, vou fazer mais um parênteses aqui. O nosso intuito foi trabalhar com órbitas polares no nosso trabalho, né? Porque são as melhores órbitas aí para observação, né? Enquanto o corpo gira, dá para fazer uma observação do corpo completo. O uso de alguns valores de argumento do pericentro e longitude do nó ascendente podem contribuir com o aumento no tempo de vida, né? Como eu falei, esses valores estão entre 145 e 165 graus para o argumento do pericentro, 55 graus e 205 para a longitude do nó ascendente, e os possíveis erros nos coeficientes J2 e C22 podem afetar significativamente o tempo de vida da sonda, principalmente para uma órbita com excentricidade de 10 a menos 3. Bom, as próximas etapas desse trabalho, inclusive, é algo que a gente já está fazendo, que é uma outra parte, são propor manobras orbitais para evitar a colisão da sonda com a superfície da Lua, né, com a superfície de Titânia. A Silvia trouxe isso numa das nossas reuniões, que seria muito interessante evitar essa colisão. Então, a gente tem trabalhado aí com algumas manobras com esse intuito, né, de promover sempre uma duração maior da sonda. Bom, eu trouxe de uma maneira bem rápida e bem resumida aqui o nosso trabalho, mas esse trabalho, ele foi publicado na Science, né, então, se alguém tiver interesse, quiser entender alguma coisa que eu não tenha explicado direito, pode dar uma lida no artigo, que eu vou ficar feliz. E é isso, pessoal. Acho que eu corri um pouco. Obrigado, Jadilene. Bem didática, explica bem.
Vamos abrir, então, para perguntas. Tem uma aqui já do Jean. Você analisou qual altitude os coeficientes J2 e J4 de Urano interferem na órbita? A partir de que valor que altitude? Sim. A gente estava trabalhando em algo desse tipo, né? Para a gente dar continuidade ao trabalho. E só que tem um pouco de tempo que a gente fez essa análise, mas a gente conseguia ver alguma diferença, mas muito sutil, para uma altitude, assim, em torno de 150 mil quilômetros. Então, bem distante ali da superfície. Mas a gente chegou a verificar, sim. Mas aí a gente decidiu não continuar com isso, porque era uma altitude muito longe da superfície do corpo principal. Ok. Já diz aqui parabéns. Obrigada. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Alguma colocação? Pode falar, Adrian, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Duas perguntas rápidas. Qual o integrador usado e se você não considerou coeficiente de ordem maior no potencial de titânia, principalmente para semi-eixos muito pequenos, né? Quer dizer, tipo o J4, o J6 e o C20, né? O C24, 26, etc, né? Não sei se você mediu qual a importância desses coeficientes em lugar de, ou seja, em comparação com o erro do J2 e o C22. Respondendo a sua primeira pergunta, a gente usou o Mercury, fizemos uma adaptação, né? Porque o original ele não vem com o C22. O André Amarante ajudou a gente nessa questão. E aí a gente, então nós usamos o Mercury. Sobre não considerar outros valores do potencial de titânia. Não, nós não consideramos outros valores, consideramos só esses dois. Primeiro, como eu tinha comentado no início, no início do trabalho, nosso intuito era calcular esses coeficientes gravitacionais. Com o passar do tempo, a gente encontrou o artigo do Shen e usamos esses valores. Você perguntou uma outra questão, que agora me fugiu, que é... Não, se a comparação da inclusão desses valores com o erro, né, no Tá, então, J2. não, nós não fizemos essa análise. Não chegamos a investigar esses outros valores. E só para uma curiosidade, né, você encontrou um tempo bom nesse último exemplo de quase 1000 dias, né, mais ou menos 3 anos, pouco menos de 3 anos, né? Isso. Esse tempo é bom para uma sonda? Eu não faço muita ideia desses tempos. Sim, é um tempo bom, né? 3 anos para você observar um corpo, consideramos sim um tempo bom. Um ano, assim, alguns artigos que a gente vê, já é um tempo considerado bom. 3 anos é um tempo bom, sim. Muito obrigado. De nada. Ok, Adrian. Alguém mais? Alguma outra colocação? Alguma pergunta? Eu tenho uma, naquele gráfico em que você pega as órbitas, acha o ângulo que elas têm um tempo maior, e aí você volta e faz de novo a integração, né? E aí você acha os tempos mais longos, né? Parece que existe um perfil, né? Tem uma linha ali onde ocorre aqueles ângulos, né? Isso. Os tempos mais longos. A minha pergunta é, o que ocorre ali? Você tem ali alguma frequência especial? Você tem, por exemplo, ali alguma ressonância que está atuando? Por exemplo, o C22, ele tem um bojo, né? Como se fosse um bojo no corpo. E aí, o período de rotação de Urano entra em ressonância, desculpe, de Titânia entra em ressonância com a órbita do corpo. Tem alguma coisa a ver com isso? Então, a gente estava fazendo algumas simulações e antes de incluir esses ângulos, a gente estava achando uma região muito específica, assim, que o tempo de vida era muito alto. Inclusive, chegamos a achar que poderia, sim, ser ressonância. Só que não, nós analisamos isso direitinho e não é ressonância. Até porque também, nesse trabalho, eu não considero a rotação de titânio. Eu esqueci de mencionar isso. Então, eu não considero isso. E
A gente acredita que essas regiões que apareçam está mais relacionado ali ao efeito de Kozai-Lidov, porque como o argumento do pericentro ele fica vibrando ali em torno de valores específicos, quando a gente faz o gráfico só dele também, em função do tempo, dá para perceber que ele fica em torno desses valores ali, entre 140 ou 50 graus, porque o gráfico deu uma cortadinha, assim. Então, mas não tem nada de, assim, deve ter, não conseguimos encontrar nada específico com relação a essas regiões. Ok. Mas, assim, ressonância não é, a gente investigou isso também. Kozai-Lidov é uma ressonância, né? Mas seria então Não, Kozai-Lidov. Não ressonância com a rotação, entendi. isso que eu quis dizer, não diretamente esse tipo de ressonância. Essa de comensurabilidade. Entendi. Ok, alguém mais? Mais alguma pergunta, algum comentário? Só mais uma coisinha. Você falou, acho que você falou isso no final. Eu ia perguntar, mas no final você falou alguma coisa e eu fiquei um pouco confuso. Vocês pegaram essa inclinação, né, de 75 a 90 graus, por quê mesmo? Porque as órbitas polares geralmente são as mais interessantes para observações. Então, queríamos analisar só esse range mesmo, de 75 a 90 graus. Tá, por questões observacionais. Exatamente. Ok. Obrigado. De Mais nada. alguém? Alguma outra questão, pessoal? Não, nada? Então, agradecer, Gitilene. Obrigado pela Obrigada. apresentação. Acho que foi bastante instrutivo, você é bem didática. Parabéns pelo Obrigada.